A paz do Senhor, meu querido professor, meu irmão, minha irmã, você que é um frequentador da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 5 e o tema é muito bonito. Jesus Cristo, este crucificado. A mensagem do apóstolo Paulo. Olha que lindo, né? Tema bonito, Jesus Cristo e este crucificado. Dia 31 de outubro, é importante você, professor, que você compartilhe com o seu aluno, que é o dia da Reforma Protestante. Serão 504 anos de Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. A maioria das teses eram contra a venda de indulgências, venda de salvação. Mas existem 5 solas, ou 5 somentes, que basicamente são as colunas da Reforma Protestante. E é importante que você compartilhe isso com seu aluno. Viu, professor? Viu, professora? Fale com seu aluno sobre esse dia 31 de outubro. Fale que as 5 solas são solo Scripture, solo Fides, solo Gratia, solo Jesus e solo Deo Gloria. São expressões latinas, mas seria só a Bíblia, só a fé, só a graça, só Jesus e só a Deus toda a glória. É importante que você comente, então, na importância do dia 31 de outubro para o mundo evangélico. Não se esqueça que o mundo também tem sua festa, sua comemoração, que é a festa ocultista do Halloween. É uma tradição anglo-saxônica que invoca os mortos, que seria o Dia dos Mortos. E aí as escolas de inglês e os professores ligados à cultura céltica ou anglo-saxônica procuram divulgar então essas festas ocultistas. A maior parte das pessoas acha que é inocência, quando a criancinha fala doce ou susto, mas a história do Halloween é uma coisa muito pagã, que é uma crença que nesse dia, 31 de outubro, os portais da eternidade se abriam e os mortos viriam para a terra. É uma coisa pagã e nós cristãos não podemos se envolver com essas festas pagãs e que nem é da cultura latino-americana, é da norte-americana e dos países anglo-saxônicos. Mas nós temos motivo para comemorar o dia 31 de outubro com a Reforma Protestante. Aqui na cidade de Campinas, pela misericórdia de Deus, como vereador, eu coloquei no calendário oficial de eventos da nossa cidade. Eu apresentei na Câmara como projeto de lei, foi acolhido, foi votado por unanimidade e já há anos nós celebramos o dia 31 de outubro como o dia da Reforma Protestante e está no calendário oficial de eventos dessa municipalidade. Então comente com seu aluno que esse domingo, 31 de outubro, o último domingo do mês de outubro, se celebra a Reforma Protestante. Muito bem, vamos então trabalhar um pouquinho o nosso textuário que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 23, que diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nossa verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25 e capítulo 2, versículo 1 a 5. Bem, vamos então fazer uma rápida reflexão sobre o nosso textuário. Vou fazer uma rápida reflexão porque
os assuntos abordados no texto áureo serão trabalhados no corpo dessa lição. O contexto, então, do nosso texto áureo está no primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do versículo 10 ao versículo 31. É onde está o contexto dessa expressão usada como nosso texto áureo. Tem uma palavrinha aqui que chama a atenção. Ele usa a expressão: é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Para ambos os povos, acreditar em uma pessoa que foi crucificada lá na Judéia realmente era escândalo para os judeus e uma verdadeira loucura para os chamados sábios e filósofos gregos. E a palavra escândalo também tem a ver aqui como armadilha, virou uma verdadeira armadilha para o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu esperava um Messias político, um Messias que iria libertá-los da opressão do governo de Roma, porque nesse momento a Judéia é uma província do Império Romano. Então os judeus daquela época, na sua maioria, estavam esperando o Cristo, o Messias redentor, político, que iria implementar o reino de Davi. Mas o que eles não sabiam, e aí virou uma armadilha para eles, é que eles não interpretaram as Escrituras com cuidado, porque Isaías fala sobre o servo sofredor, tanto a começar pelo versículo 53, mas você pode pegar antes, o versículo 52, fala do servo sofredor. Atualmente, os judeus, quando você explica Isaías 53 para eles, eles falam: não tem nada a ver com o servo sofredor no sentido do Messias, mas esse servo sofredor é o próprio Israel. É impossível ser o próprio Israel, porque o povo judeu não foi massacrado por causa das iniquidades dos gentios. O povo judeu não leva o pecado de ninguém. Então não tem sentido achar que é o povo judeu. Mas hoje os rabinos, para explicar Isaías 53, falam que se trata do povo de Israel. Mas o povo de Israel não leva o pecado de ninguém. Não tem sentido. Mas sim, Isaías 53 é o retrato da crucificação do Senhor Jesus. E os próprios apóstolos fazem a citação, remetem a Isaías 53. Aliás, Isaías 53 é muito citado no Novo Testamento. Porque parece que o profeta Isaías está no pé da cruz, retratando a crucificação do Senhor Jesus. Então, os judeus esperavam apenas o Messias político, que vai ainda acontecer isso, que eles esperam. As profecias de Isaías, de Jeremias, de Daniel e dos outros profetas, de fato, fala de um reino da casa de Davi em Jerusalém. Paulo explica isso em Romanos. No capítulo 9, ele fala de Israel no passado e as transgressões de Israel. No capítulo 10, ele fala do Israel daquela atualidade, daquela época dele. E no capítulo 11, ele fala do Israel no futuro. Então ele fala que os judeus rejeitaram o Messias, mas a lei sairá de Jerusalém, a palavra do Senhor sairá de Sião. E isso tem a ver, obviamente, com o reino milenal, que está registrado em Apocalipse capítulo 20. O reino político, físico de Jesus, quando ele virá com a sua igreja gloriosa e estabelecerá no Monte Sião, em Jerusalém, a capital do reino milenal, que é uma esperança messiânica do povo judeu. Só que o povo judeu só esperava isso, né? Só essa perspectiva. Sendo que a Bíblia mostra, então, o servo sofredor, o Messias sofredor, e também o Messias que vem com glória para o governo. E é por isso que eles se escandalizaram, eles não podiam aceitar, eles não aceitavam. Nesse sentido, é muito interessante a gente fazer a analogia com a vida de José. Os irmãos de José também não aceitaram José, porque ele estava muito diferente do que eles esperavam. Mas aí José se revelou aos seus irmãos, né? Assim também será
quando o Senhor Jesus, depois de arrebatar a igreja, e depois daquele período de 7 tempos, ele voltar no Monte das Oliveiras, ele vai se revelar ao povo judeu. Então, existe ainda promessa para Israel. Não nesse momento. Nesse momento, o povo, seja judeu, seja gentil, tem que aceitar a Jesus como seu salvador pessoal para ser salvo. Nesse momento. Mas depois que Jesus arrebatar a sua igreja, aí volta de novo, então, o plano de salvação, o plano de redenção para o povo de Israel. Tanto é que depois a igreja virá, Jesus virá com a igreja glorificada para iniciar o reino milenal, que será para o povo judeu, capital Jerusalém. Então, as promessas da Bíblia têm que se cumprir. Não adianta que nem muitos evangélicos ficam copiando o pensamento católico da alegoria. Não, isso é tudo alegórico. Tudo... Não é alegórico não. A Bíblia é clara que o Senhor Jesus reinará em Jerusalém. Mas isso é um período final, basicamente, que é o milênio, conforme Apocalipse capítulo 20. Então, ele fala que é escândalo para os judeus. É nesse sentido que os judeus se escandalizaram. Tornou-se pedra de tropeço para eles, a pedra que eles rejeitaram. E por outro lado, os gregos, que são os gentios, mais especificamente nesse caso vai pensar da cultura helênica grega, por que era loucura? Era uma coisa insana. Porque os gregos criam na sabedoria. Eles recepcionaram Sócrates, Platão, Aristóteles. Agora, uma história de uma pessoa que foi crucificada na Judéia não tinha nada a ver com o pensamento do saber grego. Então, para o povo de cultura helênica grega, aí esse negócio de ficar falando que Jesus que morreu na cruz, isso aí é tudo uma loucura, isso não dá para aceitar. Esse é o mundo que Paulo enfrentou. Veja que Paulo tinha que ser mesmo cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio da graça de Deus, para explicar para os judeus, conforme as Escrituras, que Jesus era o servo sofredor do profeta Isaías, apontado pelo profeta Isaías e pelos demais profetas. E que Jesus era a sabedoria de Deus para falar para os gregos. Então esse é um textuário muito bonito e que faz o apontamento, o diagnóstico correto. O Evangelho da cruz, pregar que Jesus morreu na cruz do Calvário para a nossa justificação, para a nossa redenção, era escândalo para o povo judeu. O povo judeu nunca admitiu que alguém morresse por eles. Eles falam que não tem lógica uma pessoa boa morrer por uma pessoa má. Então, de fato, a lógica humana é isso mesmo. Mas o plano de Deus, para que se houvesse a justiça, precisou do Verbo se fazer carne, para ser o nosso novo Adão, para a nossa redenção. Capítulo 5 de Romanos tem esse apontamento. Muito bem. E o primeiro ponto aqui dessa lição, que nós temos que considerar, é o objetivo geral dessa lição. Qual o objetivo geral dessa lição de número 5? É ressaltar que Jesus Cristo, este crucificado, é o centro da mensagem cristã. Então, ressaltar. Olha que interessante, na nossa harpa cristã, o pastor Paulo Leivas Macalão, quando ele estava fazendo os hinos, ele pelo menos deu a letra, porque acho que a música já tinha. Aquele hino que fala pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Esse hino, ele tem uma das estrofes que fala assim: tema do bom pregador é o Calvário. Olha só, é o mesmo hino. De fato, aqui está dizendo que Jesus Cristo, esse crucificado, é o centro da mensagem. Glória a Deus. E nós temos então alguns objetivos específicos nessa lição
de número 5. Primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo na pessoa de Jesus, do Cristo crucificado. Segundo, elencar as expressões-chave da doutrina de Paulo, que é o Cristo crucificado, Cristo glorioso, Cristo ressuscitado. E terceiro, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Então, o primeiro tópico para a nossa reflexão dessa nossa lição é a centralidade da pregação de Paulo. Então, o ministério de Paulo foi pautado, centralizado na mensagem de que Jesus Cristo foi crucificado, derramou seu sangue para a nossa justificação. Isso é muito importante. Recentemente, não faz muito tempo, uma pessoa me mandou uma mensagem de um pastor de uma igreja dissidente do adventismo, uma dessas igrejas do primogênito, uma coisa assim, e lá ele falava que a morte de Jesus na cruz do Calvário não teve efeito nenhum, que o efeito só foi quando ele estava lá no tabernáculo celestial, que deu uma invencionice, uma heresia, uma blasfêmia, irmão. Claro que teve efeito, graças a Deus, porque Jesus naquela cruz do Calvário, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele derramou sangue que nos justifica, que nos purifica, foi na cruz. Por isso que nós amamos a mensagem da cruz. Agora vê se tem juízo um pastor desse, falando uma aberração dessa, só para defender o pensamento atípico, porque não tem base nenhuma na palavra de Deus. Mas a Bíblia é clara que a mensagem de Paulo estava centralizada no Calvário. Glória a Deus. A palavra da cruz é loucura da pregação. Então, para os filósofos, para o pensamento mundano era loucura. Porque os gregos buscavam sabedoria. Isso aí é insensatez. Como que um homem morre na cruz do Calvário e vai perdoar nossos pecados? Isso não tem pé, não tem cabeça. Não tem, porque a sociedade grega era cíclica. Não é como nós temos hoje uma sociedade que se pensa linearmente. Tem começo, meio e fim, né? Tem o Gênesis, tem o meio e terá o final. Isso é uma sociedade que pensa de maneira linear, em linha, em forma de linha. A sociedade helênica cria um pensamento cíclico, que é o pensamento da reencarnação. Nasce, vive, morre, reencarna. Nasce, vive, morre, reencarna. É um ciclo, por isso cíclica. Essa sociedade filosoficamente pautada nessa ideia da reencarnação, como é que ia crer na morte expiatória de Jesus? Era impossível mesmo, porque se Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, eu não preciso me reencarnar de novo. Esse é o problema do Espiritismo. O Espiritismo diz que é cristão, diz que crê em Jesus Cristo, mas não tem sentido, porque o Espiritismo crê na reencarnação. E se a pessoa se reencarna, até que por ela mesma um dia ela entra no Campos Elíseos, não precisa da morte expiatória de Jesus. Quer dizer, o que Paulo fala, então Jesus morreu de balde, Jesus morreu à toa. Porque se Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado, para perdoar os meus pecados, então eu não preciso de reencarnação. Então a doutrina da reencarnação é uma fragilidade, é um fraude, e é mesmo. Mas os filósofos criam na reencarnação. Os filósofos gregos, os gregos criam na reencarnação. Então por isso que é loucura. Como que um homem derrama o sangue dele e perdoa o meu pecado? Então eu não preciso mais me reencarnar? Não precisa. É uma doutrina supérflua, inventada pelos homens. Só o sangue de Jesus purifica o pecado do homem. Não é reencarnação, não são boas obras, não é esforço humano. É só o sangue de Jesus. João Batista, quando ele viu Jesus saindo da água, ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, do gênero humano, arranca, extirpa o pecado do homem. Olha que coisa linda, glória a Deus, né? Então a palavra cruz é loucura da pregação, tanto para judeus como para gregos. Os judeus, já expliquei o problema do povo judeu. Estava esperando um Messias político para libertar eles do jugo romano. Só pensava no problema humano, né, das injustiças sociais, que eram absurdas na época. O mundo
Eu vejo que muita gente curte, né, o mundo clássico, grego, porque tem aquelas obras bonitas, aquelas imagens, etc. Mas era uma sociedade com base na miserabilidade, na escravidão, né, nas injustiças sociais, no infanticídio, naquelas brigas de uma série de circos, né, de gladiadores. É uma sociedade injusta, terrível. A sociedade clássica do mundo antigo, helênica. E então os gregos não conseguiam enxergar a grandeza de Deus, porque estavam esperando a perspectiva filosófica, e os judeus esperando um Messias político. Então, para os judeus era um absurdo, né? Por isso que foi uma verdadeira armadilha. Eles se escandalizavam. E, por outro lado, os gregos, na esperança de um novo Sócrates, de um novo Platão, de um novo Aristóteles, não conseguiam enxergar a sabedoria de Deus. Então, o tópico 1, ele encerra que Jesus Cristo crucificado é o centro da mensagem de Paulo. Paulo era cristocêntrico. Paulo pregava o evangelho da cruz, o poder do arrependimento, o poder que há no santo sangue de Jesus vertido na cruz. 2. Expressões chaves da doutrina do apóstolo Paulo: evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Então, o primeiro ponto, o evangelho de Cristo. O evangelho significa boas novas, né? Nós temos os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 sinótipos Mateus, Marcos e Lucas, né? A expressão evangelho significa boas notícias, boas novas, né? Então as boas novas de Cristo. Então o evangelho aponta a Cristo, a Bíblia aponta a Cristo. Cada livro, toda a estrutura bíblica é cristocêntrica. A igreja tem que ser cristocêntrica. A igreja está edificada na pedra principal, que é Cristo. Isso é muito importante. E Paulo é o grande pregador do evangelho de Cristo. Ele fala sobre o evangelho de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Cristo crucificado. Hoje existe mais de 1 bilhão de muçulmanos. Não acredita que Jesus morreu na cruz. Fala que não, a gente acredita que Jesus é um profeta, nasceu da Virgem Maria, é o verbo de Deus, mas não crê na crucificação. Existe um versículo lá no Alcorão que fala que Jesus não foi crucificado, que os discípulos estão equivocados. Isso é uma blasfêmia. Por isso que a gente fala que o Islã virou uma religião anticristã, porque a principal doutrina do cristianismo é a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado. Existe uma obra muito bonita que o Instituto Cristão de Pesquisa publicou, do pastor Silas Tostes, lá do Vale da Bênção, né, da Missão Antioquia. O livro dele, que foi tese, inclusive, não sei se de mestrado dele, eu não me recordo agora, mas eu tenho esse livro, chama O Islã e a Cruz de Cristo, porque o islamismo nega a crucificação de Jesus. Então, mais de 1 bilhão de muçulmanos não acreditam que Jesus morreu na cruz do Calvário. Olha, a base do evangelho é que Jesus foi crucificado. Paulo fala, se você não crê que Jesus morreu na cruz, então é vã a vossa fé. Então você está crendo num Cristo debalde. É fundamental crer que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus, quando ele ressuscitou, ele mostra as marcas nas suas mãos. Então, sabedoria de Deus, Cristo Jesus, o crucificado e Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou dos mortos, senão é vã a nossa fé também, né? Então Jesus está vivo, Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai, para a nossa justificação. Então Paulo pregava o Cristo ressurreto. Jesus está vivo, graças a Deus. Nós podemos falar com toda a fé que nós servimos um Jesus vivo. Glória a Deus, ele ressuscitou ao 3º dia. E muitas testemunhas, Paulo fala que tinha mais de 500 irmãos que ainda estavam vivos,
que tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado. E Paulo foi chamado pelo Jesus ressuscitado, né? Então Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Então, o fechamento, ele fala Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. São as expressões-chave da doutrina, da teologia do apóstolo Paulo. Isso é muito relevante você compartilhar com seus alunos, querida professora, querido professor. E o terceiro tópico, os efeitos da mensagem da cruz. Bom, os efeitos, irmãos, é uma vida no poder de Deus. Porque Jesus está vivo. Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Jesus é o que dá o revestimento de poder. É por isso que eu amo essa doutrina pentecostal, porque não é o homem que faz isso. Porque batizar nas águas qualquer pessoa faz, né, irmão? Desde que seja ordenado direitinho, ele vai batizar. Celebrar a Santa Sé, qualquer pessoa celebra também. Até seguir um rito de doutrinas, qualquer um faz também. Tem religiões muito mais disciplinadas do que até a gente. Então qualquer um faz. Agora, batizar com o Espírito Santo, não. Glória a Deus. O revestimento do poder, o batismo, só Jesus pode fazer. Jesus é o batizador. É o que o João disse. João falou, eu batizo vocês com água. Quer dizer, isso qualquer um pode fazer. Né? Os judeus faziam até o banho ritual deles antes de João Batista. Os essênios mesmo estavam cheios de lagoas, né, que eles faziam na pedra para fazer o banho ritual. Então, eu batizar, irmão, eu não estou desmerecendo o batismo. Não, o batismo é um ordenamento do Senhor Jesus. Tem 2 mandamentos que Jesus deixou. Um é o batismo, o outro é a Santa Sé do Senhor. Então, se você pode, você tem que se batizar. Mas o batismo é simbólico, simboliza o sepultamento. Não é remissão de pecado. Remissão de pecado é o sangue de Jesus, irmão. É só o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Até porque Jesus também se batizou e Jesus não tinha pecado. Então não tem a ver com remissão de pecado. Muita gente se pega ali no discurso de Pedro. Ali Pedro está pregando. E a hora que você prega, você emenda tudo, né? Mas para remir o pecado é só o sangue de Jesus. Não é água, não é o sabão, não é nada. É só o sangue de Jesus. Então o batismo simboliza. Sepultados com ele no batismo, temos paz com Deus. Romanos capítulo 6. Né? Agora, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, dons espirituais, aí o pastor não pode dar, o líder religioso não dá. Eu vejo essas meninices por aí, sabe? Que pessoas, você vai receber o batismo do Espírito Santo, repete lá. Que lá, irmão? Que história é essa? Sabe? Que falta de temor de Deus. Olha, abre a boca, fala. Quem que é você para... Tem gente que quer batizar o outro com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é só Jesus. Só Jesus, Jesus ressuscitado. Então, o efeito da mensagem da cruz é o Jesus vivo. Aquele que te dá poder, te dá graça, te dá unção, te enche do Espírito Santo. Esse Jesus, essa mensagem da cruz, me ensina a ser humilde, a humildade, que quebra o orgulho humano, a vaidade humana, porque o nosso Salvador se humilhou. Olha lá, Filipenses capítulo 2, irmãos, tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas se esvaziou e como homem venceu o pecado. Glória a Deus. Jesus crucificado, uma vida de dependência do Espírito Santo. É isso, a vontade de Deus é que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Eu admiro muito o meu pastor aqui de Campinas, que é o pastor Paulo Freire. Muitas vezes eu já tomei café com ele, já almocei com ele. Uma pessoa que tem um coração maravilhoso. E ele sempre falava para mim, olha, irmão Alberto, nós precisamos orar para estarmos no centro da vontade de Deus. Eu acho tão lindo ver o meu pastor falando isso para mim. E muitas vezes ele falou isso para mim, olha, irmão Alberto, nós vamos orar, vamos dar tempo ao tempo, porque nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. É isso mesmo. É isso que a Bíblia quer, que a gente tenha uma vida na dependência do Espírito Santo. Recentemente a minha filha estava se preparando para fazer o vestibular. E no nosso culto doméstico, estava eu, minha esposa, eu tenho 2 filhas, e no nosso culto doméstico, minha esposa comentou, olha,
a nossa filhinha está ansiosa, né, para fazer a prova. As provas são muito difíceis, né? E o curso que ela escolheu também é muito concorrido, que é medicina. E eu disse para minha filhinha, falei, olha filha, eu sou testemunha do seu esforço. Uma menina estudiosa, irmão. Pensa numa menina estudiosa, focada. É a minha filha, graças a Deus. Ela ali sempre estudando. Então eu disse para ela, fica tranquila, minha filha. Porque você fez a sua parte, você fez o dever de casa. Agora, vamos esperar na vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, as portas vão se abrir. E as portas têm sido abertas mesmo, graças a Deus. Até o presente momento, ela já passou em 2 faculdades de medicina. Estudou e Deus honrou. É assim, irmão. Deus, a gente tem que pedir para estar na presença de Deus. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte, eu não posso ficar indiferente, né? Então, uma vida na dependência do Espírito. Você tem que orar, você tem que buscar a presença de Deus. Viu, meu irmão, minha irmã? Tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e pedir para Jesus lavar o seu espírito no sangue dele, a sua alma, que é a sede das suas emoções, com o sangue dele, a sua carne, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, as suas vestiduras. Você tem que desejar a presença de Deus na sua vida. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo. Então, esses são os efeitos da mensagem da cruz. Graças a Deus. Poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. E nós, então, temos as considerações finais. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo, irmão. Tem muita igreja aí que não prega mais a cruz de Jesus. Só prega prosperidade para cá e outro só prega cura para lá. Então, mas a cruz, que é a mensagem central do Evangelho, não se prega mais. Tem um que só prega morar aqui nesse mundo mesmo, comendo abacaxi gigante, passeando com o leão e com o cordeiro para baixo e para cima, mas não prega o arrependimento, que é a mensagem da cruz, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Essa é a mensagem. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Ele salva, cura, liberta o pecador e ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder, de humildade, de dependência do Espírito Santo. Essa é a mensagem gloriosa da cruz. Por isso nós cantamos aquele hino tão lindo, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Que Deus continue abençoando sua vida. Que você tenha uma aula onde o Espírito de Deus toque no coração do aluno fervorosamente. Eu quero convidar você para acessar o meu site www.professoralberto.com.br. Lá você pode baixar a lição com o comentário do texto áudio. Eu normalmente tiro o comentário do texto áudio de um grande teólogo, né, que nos ajuda, nos orienta aí. E tem vários, graças a Deus por isso. E eu quero te convidar, se você tem condições econômicas, tá? Se você tem condições financeiras e tem desejo de visitar a terra de Israel, eu quero convidar você para fazer parte do meu grupo. Nós estamos com um grupo entre os dias 24 de março de 2022 a 1º de abril. São 9 dias e só Israel. É vapt-vupt, né? Mas é um verdadeiro curso teológico, é uma imersão. Nós vamos passar nos locais, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus, no túmulo vazio, vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. $3.290. Tudo incluso, exceto o almoço, por cada dia a gente está no local, né? E tá aí os telefones, o meu e-mail. Se você tem condições econômicas, invista em você. Você que é professor, você que é professora, você que é uma irmã dirigente do círculo de oração, você que exerce um cargo, é importante também você investir em você. Tem hora que você precisa dar prioridade também para investir no seu saber. Porque depois que você visita Israel, você tem uma visão panorâmica, histórica, geográfica diferente. Principalmente você que ama a palavra de Deus. Então,
se você tem condições econômicas, vem comigo, vamos fazer essa viagem de 9 dias em Israel. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você tenha uma aula abençoadíssima. Fique na paz do Senhor.